Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. No entanto, este IL Flash será um pouco mais curto, nós teremos apenas 4 artigos, porque o intervalo de tempo foi mais reduzido. E já avisamos de antemão que na semana seguinte não teremos IL Flash. Nós teremos novamente que fazer um programa com cobertura de 2 semanas, porque nós não teremos carnaval mais, evidentemente, mas nós estaremos no México em missão pelo Instituto Liberal na reunião da Sociedade Mont Pelerin, aquela sociedade fundada por Hayek e outros grandes intelectuais liberais. Estaremos lá na reunião da Mont Pelerin e não teremos condições então de fazer a gravação do IL Flash da próxima semana. Então hoje nós temos um especial com 4 artigos, o primeiro deles do historiador alemão Rainer Zitelmann. CDU vence, mas o AfD de direita é agora o segundo partido mais forte da Alemanha. Esse texto é um diagnóstico dos resultados das eleições alemãs, em que ele vai dizer que a CDU, de centro-direita, liderada por Friedrich Merz, saiu vitoriosa nas eleições gerais da Alemanha, garantindo 28,6% dos votos. Mas é um resultado fraco, considerando as falhas do governo anterior, que foi liderado pelos verdes e social-democratas, em uma coalizão tripartite com o FDP de Mercado Livre, que não conseguiu exercer nenhuma influência, infelizmente, e é o segundo pior resultado eleitoral na história dos democratas cristãos, com apenas uma vantagem de 8 pontos percentuais sobre a Alternativa para a Alemanha, a AfD, que obteve 20,8% dos votos. Para sinalizar efetivamente a opinião do Rainer, um novo começo político, o Merz deveria ter se distanciado das políticas de Angela Merkel, a famosa premier alemã, muito antes e de forma mais resoluta, lidando proativamente com o passado de seu partido. No entanto, ele teve receio de fazer isso, pois sabe que a CDU está dividida entre conservadores moderados, como ele, e membros que ainda estão alinhados às políticas da ex-chanceler Angela Merkel. Renunciar publicamente ao legado de Merkel, embora absolutamente necessário, teria provocado divisões dentro do partido. Merz só percebeu algumas semanas antes da eleição que precisava reconhecer a responsabilidade da CDU por muitos dos problemas que a Alemanha enfrenta. Migração, política energética, etc. Mas a essa altura já era tarde demais. Em resumo, um cenário muito complicado politicamente para a Alemanha na avaliação do nosso Rainer Zitelmann. Ainda no âmbito internacional, nós temos um texto do professor e conselheiro superior do Instituto Liberal, Ricardo Vélez Rodrigues, O Esplêndido e o Vil, segundo Donald Trump. O título se baseia num livro que o professor Vélez está lendo, oportunamente irá resenhar, mas que trata de um assunto completamente diferente, mas ele aplica as ideias de vil e esplêndido ao contexto internacional contemporâneo, numa análise que ele vai fazer sobre o governo Trump e a contestação que vem fazendo aos organismos internacionais, inclusive muitos financiados historicamente pelos Estados Unidos. Ele vai dizer que isso contribuiu decisivamente para o gasto desenfreado do dinheiro pago pelos contribuintes americanos e europeus com políticas sociais que só beneficiavam o populismo e a ineficiente e corrupta burocracia, através das doações da USAID e financiando, mediante contribuições regulares, as agências da ONU. E é contra isso que o Trump se levantou no seu governo, faz parte da agenda dele, né? E hoje também são conhecidas as pressões nada dissimuladas do governo Biden para que não houvesse uma oposição dos militares às medidas adotadas pelo TSE e pelo STF no Brasil durante as eleições, muitas delas claramente irregulares, que manipulavam a lisura da competição eleitoral. A nova chegada ao poder de Trump em 2024 mexeu com a vilania dessas acomodações populistas da esquerda internacional. A melhor atitude diante desses fatos consiste, na opinião do professor, em apoiar as mudanças em andamento no sentido de colocar fim às messiânicas iniciativas da esquerda internacional, apoiando firmemente no Brasil a volta ao funcionamento pleno das instituições republicanas, pondo um controle definitivo da sociedade às aventuras ditatoriais e messiânicas da magistratura.
O remédio voltarmos a ser, como propunha Karl Popper, uma sociedade aberta em que o dissenso não é banido. Agora voltamos ao Brasil, temporariamente com uma republicação de um texto de minha autoria, homenagem a Henri Maqsoud. Henri Maqsoud, no dia 8 de março, faria aniversário, engenheiro e empresário. Ele foi dono do Hotel Maqsoud Plaza, mestre em mecânica de fluidos pela Universidade de Iowa e dono da revista Visão desde 1974. O Instituto Liberal foi a primeira instituição fundada no Brasil com o objetivo exclusivo da divulgação do liberalismo. Mas essa divulgação, especificamente do pensamento hayekiano da escola austríaca, já era feita antes, desde a metade dos anos 70, pela revista Visão do Henri Maqsoud. Então, ele é um grande pioneiro desse movimento liberal brasileiro contemporâneo, do qual nós fazemos parte, e criticava tanto as ideias da esquerda e do sindicalismo, quanto o intervencionismo econômico do regime militar vigente na época no país. Então, realmente uma figura inafastável no histórico do liberalismo brasileiro contemporâneo. Na liderança do IL Flash de hoje, voltamos a uma temática internacional com o texto do Gabriel Wilhelms, Trump, a cultura woke e a guerra na Ucrânia. O Gabriel basicamente faz uma crítica à posição de Trump na guerra da Ucrânia, né? A posição trumpista, há muitos argumentos também que vêm sendo levantados para defender esta posição, retomando até algumas retóricas que se tinha no lado pró-Rússia, desde o começo do conflito, dizendo que a culpa é da OTAN, que a Rússia foi provocada a reagir, que a Rússia é vítima, etc. e tal. Para poder aplaudir tudo que Trump faz, muita gente na direita brasileira, internacional, para puxar o saco, usa até argumentos pró-Rússia, que são completamente contrários aos interesses da civilização livre ocidental, em que nós pretendemos viver, né? Então ele vai nos dizer que se a liberdade de expressão é um valor caro às democracias liberais ocidentais, se as políticas woke atentam contra o próprio fundamento de igualdade inata do Estado de Direito, se a militância identitária é corretamente criticada por atacar o progresso e as liberdades de que gozam em países ocidentais, ao passo que chegam mesmo a ignorar coisas como a total exclusão social das mulheres sob o regime talibã, o combate a tudo isso que Trump faz e que é aplaudido pela direita internacional não pode passar em nenhum momento por um alinhamento com quem, a seu modo, também atenta contra a liberdade tão cara ao Ocidente, como a Rússia. A gente não pode puxar saco e passar pano para os russos. É inaceitável e é essa a crítica que o Gabriel faz no seu artigo. Bem, esse foi o nosso IL Flash especial com apenas 4 textos. Daqui a 2 semanas voltaremos. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.